Uma coisa que um jogo precisa sempre é ter alguma aleatoriedade, ou seja, um jogo se for sempre igual acaba por ser assim um bocado previsível e isso deixa com que o jogador não tenha grande interesse no nosso jogo. Então uma maneira que nós temos de criar alguma imprevisibilidade é fazermos um random, portanto fazemos algumas coisas aleatórias. Por exemplo, em vez de eu ter os esqueletos logo no meu cenário, eu posso arranjar um spawner e fazer com que os esqueletos vão aparecendo no cenário em diferentes posições e à velocidade que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser fazer com que o jogo seja mais difícil, eu vou fazer com que apareçam mais esqueletos. Se eu quiser que o jogo seja mais fácil, eu posso fazer com que apareçam menos esqueletos. Então vamos criar um pequeno script que vai spawnar, entre aspas, aquilo que nós quisermos. Podem ser esqueletos, mas também podem ser, por exemplo, as árvores ou um objeto qualquer que vai dar vida. Ou pode ser umas pedras que se caírem em cima do player lhe tiram vida. Portanto, o script, mais uma vez, é um script genérico que nos vai permitir depois reutilizá-lo em diferentes situações. Eu vou usá-lo aqui para os esqueletos, ok? Mas vocês podem utilizar para outra coisa qualquer, não tem que ser para os esqueletos. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso caso do esqueleto é confirmar que, como ele é um periférico, confirmar que está tudo atualizado. Portanto, o esqueleto tem estes componentes todos. Eu vou aqui ao botãozinho que diz Overrides e vou fazer Apply All para confirmar que está tudo ok. Uma das coisas que este script não vai fazer é manter, quando nós fazemos o spawn, ele não mantém estas propriedades da transform, porque estas propriedades da transform não pertencem ao próprio esqueleto, são objetos que estão fora dele e por isso ele não consegue manter esta referência. Esta dos olhos, como é um objeto que pertence a ele, tudo bem, mas aqueles ali não. Isto quer dizer que nós depois podemos ter que fazer aquele preenchimento daquelas propriedades manualmente. Então vamos criar aqui um objeto vazio. Eu vou chamar isto de NPC Spawner. Vou-lhe pôr aqui uma corzinha assim vermelha que é para ser mais fácil nós vermos onde é que ele está. Portanto, ele está algures por aqui, mas acho que está embaixo do terreno. Pois está. Estão a ver? Eu vou puxá-lo para cima. Pronto, é importante que ele fique perto da nave mesh, porque ele vai ser a posição à volta dele que vão aparecer os NPCs, e se ele estiver muito alto, depois os NPCs não estão na nave mesh e não se conseguem mover. Agora então eu vou adicionar aqui um script, eu vou-lhe chamar o script spawner. Pronto, agora vou fazer duplo clique para abrir o script e vamos criar aqui um pequeno script então que vai spawnar o que nós quisermos. Inicialmente vamos testar com os esqueletos, mas depois podemos usar para outra coisa qualquer. Então a primeira coisa que nós precisamos é de saber qual é que é o Game Object que nós vamos spawnar. Portanto, Game Object, eu vou-lhe chamar só o prefab. Portanto, este é o Game Object que nós vamos spawnar. Depois vamos definir o intervalo de quanto em quanto tempo é que nós vamos spawnar. Portanto, intervalo de spawn. Isto é em segundos, portanto, se vocês puserem 10 é 10 em 10 segundos e por aí fora. Depois vamos definir se temos limite, ou seja, se há um máximo de spawns que nós queremos fazer. Basicamente vamos fazer assim, menos 1 não tem limite, portanto menos 1 sem limite, e se nós quisermos que tenha limite é pôr um valor maior que 0. Quando chegar a 0 acabou, mas basicamente é isso. Depois vamos assumir como ponto do spawn o próprio posição do spawner, mas se vocês quiserem podem depois criar aqui outro objeto para uma transform para representar isso. E agora vou pôr aqui um float que vai ser o próximo spawn. Portanto, o próximo intervalo de spawn. Pronto, como sempre nós fazemos, sempre que nós fazemos um contador, um intervalo, fazemos sempre da mesma maneira. Portanto, o próximo intervalo de spawn é o time.time mais o intervalo que nós definimos ali. Então, aqui na função update, nós só vamos ver se está na altura ou está na hora de spawnar. Portanto,
Se o tempo é maior do que o próximo intervalo, nós vamos fazer o spawn. Eu vou-lhe chamar novo spawn. Então vamos fazer esta função void novo spawn. Pronto. Esqueci-me do limite. Portanto, se o limite é menor que 0, melhor dizendo, se o limite for igual a 0, tem que parar, não é? Return. Porque se for menor que 0 é infinito. Aqui nós vamos diminuir o limite, portanto vamos fazer limite menos menos. Isto há de fazer com que quando ele chegar a 0 para, porque já não vai entrar outra vez aqui. Agora aqui vamos então atualizar o novo intervalo, portanto o próximo spawn vai ser igual ao time.time mais o intervalo de spawn. Depois vamos então fazer o spawn, e aqui para fazermos o spawn eu vou usar uma função que está aqui na nossa classe utils, esta função que vai nos fazer o random, e basicamente esta função vai fazer um random entre um valor positivo ou negativo, ou seja, ela nunca vai devolver 0, ela vai devolver 1 ou menos 1. Qual é a ideia? A ideia é que eu possa fazer o spawn entre valores, por exemplo, se eu colocar aqui no x, na transform, o x é aquele vermelho ali, não é? Eu vou fazer com que, por exemplo, se eu colocar um 2, se o valor for positivo, quer dizer que ele vai andar para a direita 2, se for negativo, vai andar para a esquerda 2. Portanto, isto vai fazer com que os objetos, neste caso os esqueletos ou aquilo que nós queremos, vão aparecendo sempre em posições relativamente diferentes, ou um bocadinho ao lado umas das outras, para não aparecerem umas em cima das outras, basicamente. Então, eu vou criar aqui o meu GameObject novo, que vai ser o instantiate do prefab na posição em que nós estamos e sem nenhuma rotação. Portanto, transform position vai nos dar a posição em que está o nosso spawner, por isso é que eu há bocadinho vos disse para vocês o colocarem ao nível do chão. Agora, eu quero alterar a posição dele. Portanto, a posição dele vai ser um vector 3, só que eu quero andar com ele ou um bocadinho para a esquerda, ou um bocadinho para a frente, ou um bocadinho para trás. No Y eu não vou mexer, só vou mexer no X e no Z. E se vocês repararem, um vector 3 basicamente tem estes três componentes, X, Y e Z. Portanto, eu vou fazer aqui isto em 3 linhas separadas, mas vocês, se quiserem, podem fazer tudo só numa linha. Portanto, o primeiro componente é o componente X, não quero nada disto que está aqui, e o que eu vou fazer é a posição onde nós estamos, ponto position, ponto X, isto é a posição do spawner, eu vou multiplicar, melhor, não vou multiplicar nada, aliás, deixem-me pensar aqui um bocadinho melhor isto, porque eu quero andar um bocadinho para a esquerda ou um bocadinho para a direita, mas eu não posso multiplicar diretamente isto, senão vai dar um salto muito grande. Por exemplo, aqui o x está em 99 e é para menos 99. Ok, então vamos arranjar aqui uma variável public vector 3. Eu vou-lhe chamar isto de spawn area. Ok, portanto, esta aqui, spawn area, vai ser a área dentro da qual eu vou spawnar. Então vai ser transform position mais a spawn area, como é que eu escrevi? Spawn area.x a multiplicar por utils random1 minus 1. Portanto, que é aquela função que eu vos disse há bocadinho que vai dar positivo ou negativo. Portanto, assim, se eu no spawn area colocar um 2, quer dizer que ele vai andar ou 2 para a esquerda ou 2 para a direita. No y, como eu vos disse, eu não quero fazer nada disto, portanto é só transform position y. E no z quero fazer a mesma coisa. Portanto, usar o z da spawn area como área para eu poder spawnar. E agora vou aplicar esta posição ao novo objeto. Portanto, vou fazer novo transform position igual a pos. Vamos ver o que aqui está. Desculpem. Portanto, vamos deixar aqui o Unity
ver se nós temos muitos erros, esperemos não ter nenhum. Eu vou colocar ali no prefab, então, o esqueleto. Não esqueçam que não é o que está na hierarquia, é o que está aqui na pasta do projeto. Portanto, ao intervalo de 10 em 10 segundos, neste momento está sem limite. Eu vou testar com um limite, por exemplo com 4. E vou pôr uma área de spawn de 2 metros no eixo do X e 2 metros no eixo do Z. Vou pôr a janela aqui ao lado para eu conseguir ver. E sempre que spawnar num, aquele limite há de baixar. Vou gravar e vamos executar a ver o que é que acontece. Portanto, vamos ver se nos aparecem ali os nossos NPCs. Até agora não apareceu nenhum, acho que já devia ter aparecido. Ok. Apareceu um e estão a ver que deu este erro aqui, que é por ele não ter os pontos definidos. Portanto, porque o NPC, o esqueleto aqui está definido para patrulhar, só que tanto sem os pontos, estão a ver que ele ali não tem os pontos, não vai funcionar corretamente. Se nós tentarmos preencher os pontos daqui diretamente para o esqueleto, também não dá, como eu vos disse, como ele é um prefab, ele não nos permite fazer isso. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui à spawn area, ao spawner, melhor dizendo, e vamos definir os pontos que depois nós vamos atribuir ao NPC, se ele for um NPC. Ok? Como eu disse, nós a ideia é podemos spawnar outras coisas. Então vamos fazer aqui um public bool NPC e depois vamos fazer um public vector 3, acho que pode ser vector 3 pontos. Ok, deixem-me só voltar aqui, gravei voltar aqui para nos aparecer aqui na hierarquia. Portanto, a ideia é, quando for um NPC, nós definimos ali como um NPC e arrastamos para aqui os pontos, o P1. Então, ok, não é vector 3, tem que ser transform. Transform, senão tinha que preencher manualmente. Pronto, agora aqui em baixo, eu já preenchi aquilo, agora aqui em baixo vamos fazer um if. Se ele é um NPC, vamos preencher então os pontos. Para preenchermos os pontos temos que ir buscar o script NPC do novo, portanto daquele objeto novo, e vamos fazer pontos igual a pontos, e a partir de não temos que fazer mais nada porque ele já está em modo patrulha. Vamos ver se o bot gerou o código. Eu estou confiado demasiado no bot, mas pronto, parece que sim. Ok, então agora aqui vamos arrastar os pontos. P1, P2, P3. Eu ativei ali o NPC, que é para ele, senão não vai aplicar este código. E vamos ver o que é que acontece. Portanto, este esqueleto que anda aqui à volta já vai andar atrás de mim. Deixem-me fugir. Enquanto olhamos ali para a cena, já apareceu um e estão a ver, ele vai fazer o caminho dele, que se não me engano vai o trazer também para aqui, para o pé de onde nós estamos, e está para aqui uma grande confusão de árvores. Aqui vai ele, toma lá, já aqui andam dois a passear, já ali vem outro, e temos um spawner aqui a funcionar, e este anda atrás de mim. Pronto, se vocês não querem que as pedras atravessem os NPCs, ele não tem nenhuma, eles têm uma Capsule Collider, mas está como trigger. Portanto, se vocês não querem, desativem isto como trigger e assim já não deve colidir, já não deve atravessar o esqueleto. Em princípio não deverá ter nenhum efeito secundário no nosso código, acho que deve funcionar tudo na mesma. Ok, ele está a levar aqui umas pedradas, toma lá que é para aprenderes. Já não sei quantas pedras é que eu lhe atirei, mas ele deve estar quase morto. Aliás, ele é um esqueleto, por isso já devia estar morto, funciona na mesma. Portanto, é capaz de haver aqui um bug, que é estar agora aqui o collider dele, digo eu. Ai não, eu estou a colidir com uma árvore. Mas pronto, isto agora já parece mais divertido, porque agora já não há aqui mais NPCs à minha volta. Vocês até podem ter um modelo de NPC diferente, que depois é só spawnado por ali, por aqueles NPCs, ou podem ter, por exemplo, um ciclo dia e noite, em que à noite spawna mais NPCs para ser mais assustador. Portanto, isto abre uma série de
possibilidades. Se vocês quiserem que ele spawn, por exemplo, vida, podem pôr lá um objeto e vai spawnar a vida. Também podem, isto agora, como eu dizia, há muitas hipóteses, podem pôr várias vezes este NPC spawner espalhado pelo nível e começam a aparecer para aí esqueletos por todo lado. Portanto, ou outros objetos que vocês querem. Não, não há limite para a nossa imaginação.